Olá, graça e paz. Pastor Ronaldo Costa, da Igreja Apostólica Visão Plena. Estou aqui para mais uma videoaula, para nós falarmos hoje sobre o capítulo 8 do livro de Apocalipse. Você lembra que no capítulo 7, que nós estudamos anteriormente, nós falamos sobre que o capítulo 7 é um parêntese entre a sexta e a sétima trombeta, e que lá nós falamos dos 144 mil selados, daqueles que estariam protegidos dos ataques, do juízo que viriam a partir das trombetas, que vai abrir no sétimo selo. Então, o capítulo 8, versículo 1 de Apocalipse, diz assim: havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Bom, o que significa? Nós vamos aqui analisar versículo a versículo deste capítulo. O que significa isso? Que algo solene está acontecendo, uma solenidade está acontecendo, e o anúncio do fim de uma era, né? De uma era da graça e início da era da justiça e a ira de Deus. Então, o que está anunciando no capítulo 8, verso 1, é o anúncio do fim de uma era, chamada Era da Graça, o fim da misericórdia, o fim do favor de Deus e o início da justiça e da ira de Deus. Bom, João calculou meia hora, né? Mas isso aí é um cálculo de João na mente dele, foi o que ele colocou, mas isso aí pode ter durado algum tempo maior, bem maior, né? Não se sabe exatamente quanto tempo durou, mas com certeza não foi só meia hora essa solenidade, tá ok? O verso 2 diz assim, ó, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus em pé, tá? A tradução correta, estavam em pé diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Bom, 7 anjos de pé diante de Deus significa prontidão em atender. O que Deus quer? O que Deus quer é que eles toquem as trombetas. O que Deus quer deles? Que eles toquem as trombetas. Tá bem? Então, o verso 2 está falando que os anjos estavam de pé em prontidão, esperando a ordem, a autorização de Deus para tocarem as trombetas. Mas aí no versículo 3 diz assim, ó, veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Capítulo 8, versículo 3 e versículo 4. Bom, há uma interrupção. Quando os anjos estão prontos para tocar a trombeta é entregue a eles, e quando eles estão prontos para tocar a trombeta, há uma interrupção. E nessa interrupção, o que acontece? O ancião recebe incenso, que representa os méritos de Cristo. Capítulo 8, verso 3, que fala do incensário, representa os méritos de Cristo, ou seja, toda oração apresentada diante de Deus tem que ser apresentada com incenso. O que é o incenso, espiritualmente falando? É os méritos de Cristo. Por isso que as nossas orações sempre deverão ser no nome de Jesus. Então tem tudo a ver. Não há interrupção no verso 3, fala de oração, parece que não tem nada a ver. Ele está falando de trombeta, vai tocar as trombetas, os anjos prontos, e de repente uma interrupção para falar de oração. O verso 3 e o verso 4, o incensário, é apresentado incenso para opor com as orações dos santos. Bom, o que Deus está nos mostrando aqui é que Deus não fará nada na terra sem antes ouvir. Deus jamais executará nenhum juízo sobre a terra sem antes ouvir os seus servos, os seus filhos. Então, quando você clama por justiça, Deus responde. Quando você ora, Deus responde. Ainda que ele já queira fazer, mas ele vai fazer porque você está pedindo. Ok? Então, mesmo que Deus queira fazer, ele espera o seu desejo, espera o seu pedido, espera o seu clamor para fazer juízo, para fazer justiça na terra. Então, sem antes ouvir o clamor por justiça dos santos, Deus não fará nada. A oração deles deve chegar diante de Deus. E como que elas vão chegar? Com incenso, com os méritos de Cristo. Só dessa forma Deus pode ouvir as nossas orações, se elas forem feitas pelo mérito, pela conquista, pela vitória do nome de Jesus.
tá bem? O verso 5 diz assim: o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra, e depois houve vozes, trovões, relâmpagos e terremoto. Então Deus não pode fazer nada na terra sem que o homem permita. Aí você vai me perguntar, Deus está sujeito ao homem? Não, Deus deu a terra ao homem, lembra disso? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a seguir, Deus forma o homem, cria o homem, macho e fêmea os criou, e a Bíblia diz que Deus deu ao homem o poder sobre a terra, crescei, dominai e enchei a terra. Deus deu ao homem o poder da terra. Então, para Deus atuar na terra, ele precisa da autorização do homem. Como todos os homens são pecadores, então todos os nossos desejos, todos os nossos pedidos devem ser apresentados diante de Deus em nome de um homem santo, que é Jesus. Amém? Então, quando você clama a Deus em nome de Jesus, que foi homem, viveu como homem, sofreu e morreu como homem, ressuscitou como Deus, está à destra do Pai, ele vai proporcionar a resposta das suas orações. Então, a terra, que só podia ser governada por homem, precisou de um homem santo, precioso, puro, padecer na cruz, morrer e ressuscitar para ter direito. Olha só o que diz o Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Então, a terra pertence aos homens, querido. E como só um homem poderia resolver este problema, como só um homem poderia trazer solução para o problema da terra, e este homem deveria ser perfeito, nenhum de nós somos achados dignos disso. Então, o Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou, deu a sua vida para ter esse direito de, como homem, tomar de volta o governo de Deus, o governo da terra que estava nas mãos do diabo. Ok? Porque Deus precisou encarnar para tomar de volta o governo da terra, porque ele deu ao homem, e só um homem poderia tomar de volta, porque o próprio Deus tinha um livro, escritura da terra, e não era digno de abrir. Então você viu lá nos 7 selos, né? Você viu até o 6º selo, que alguém precisava abrir, alguém ficou triste, porque essa escritura da terra foi dada na mão do homem, e só um homem poderia abrir. Então o leão da tribo de Judá apareceu, e ele abriu os 6 selos, e vai abrir daqui a pouco, né, no nosso estudo, o 7º selo. Tá bem? O Atmani disse que a oração dos santos é o trilho por onde passa o propósito de Deus. Olha que coisa forte isso. Toda vez que Deus quer fazer alguma coisa na terra, ele incita o coração do homem. Ele quer te abençoar, ele coloca o desejo no seu coração de orar por aquilo que ele quer te abençoar, e aí a sua oração ativa o propósito de Deus. Olha que coisa preciosa. Por isso que Deus tem coisas maravilhosas e preparadas para as nossas vidas, e muitas vezes não recebemos porque não pedimos. Tiago diz isso: pedis e não recebeis, porque pedis maus, para gastar de vossos deleites. Então, outras vezes nós não pedimos, né? E outras vezes pedimos mal. Então, se você souber orar, pedir a Deus tudo que seu coração almeja e deseja, desde que não seja para bem pessoal apenas, que tudo que você pedir a Deus deve ser para bem comum, coletivo, compartilhado, certo? Tudo que Deus te der é para você compartilhar com outras pessoas. Então, esse é o tipo de oração que Deus ama responder. Então, a Bíblia diz que Deus opera em nós o seu querer e o seu efetuar. Então, ele colocou no seu coração o desejo, você orou e ele faz. O verso 6 diz: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-la. Então, o que é as trombetas? É a resposta de oração. Veja que os anjos estavam prontos para tocar a trombeta. Deus interrompeu a ação dos anjos com as trombetas já na mão, prontas para tocar. Veio o ensinamento sobre a oração, que Deus responde à oração dos santos. E agora sim, quando a oração dos santos é levada com incensário ao trono de Deus, saiu uma fumaça, saiu um fogo do altar, e esse altar teve trovões, relâmpagos, vozes, etc. Ou seja, o juízo de Deus é anunciado em resposta à oração do santo. Então veja que fica bem claro que antes do anjo
tocar as trombetas, a abertura do sétimo seria tocar as trombetas, a oração será ouvida. Deus vai responder a justiça. O juízo de Deus é sobre aqueles que perseguiram a igreja, que zombaram da igreja, que zombaram de Deus, zombaram de Cristo, zombaram dos seus. Então o juízo de Deus é sobre eles. E lógico que aqui nós aprendemos a amar os nossos inimigos, e devemos amar aqui neste mundo, porque nós estamos num processo de maturidade, num processo de formação, de crescimento espiritual, mas a verdade é que lá no Apocalipse, no juízo de Deus, no capítulo 7, verso 9, você vê que aquelas pessoas que estavam debaixo do altar, que haviam sido perseguidas e mortas pelos agentes do anticristo, eles pediam juízo, pediam justiça. Então, aqui é amor. Hoje nós vivemos na graça, devemos amar, mas lá nós pediremos, as nossas orações será: faça justiça, Senhor. E Deus vai fazer justiça ao tocar as trombetas, ok? Então, as trombetas, que é o juízo de Deus, é a resposta de oração e será com misericórdia. Opa, peraí, como assim com misericórdia? Lembra que eu falei que primeiro Deus toca 4 trombetas, que elas atingem diretamente as coisas criadas, certo? Por quê? O propósito do juízo de Deus, quando nós falamos de juízo, não é destruir, não é vingar-se do homem. A ira, sim, é vingança. Mas o juízo de Deus não tem o propósito de vingança, ela tem o propósito de redimir, de redenção, de trazer a originalidade da forma que foi feito aquilo que tornou-se imperfeito aos olhos de Deus. Então, o propósito do juízo é usar a misericórdia sim, porque o propósito do juízo é restaurar o homem, não destruí-lo. Por isso Deus toca primeiro nas coisas criadas para trazer temor ao homem e ele se arrepender antes de sofrer o juízo. Bom, primeira trombeta toca, e o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva, fogo misturado com sangue, foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, toda a erva verde foi queimada. Então, o que são este fogo com sangue? São as guerras químicas que existem hoje. Nas trombetas serão potencializadas. Hoje já existem guerras químicas, esse vírus mesmo é uma guerra química, se você não tem noção, se você não ouviu falar disso ainda, é uma guerra programada, é uma guerra criada em laboratório químico, não precisa ser necessariamente um gás mortal, mas ele é um vírus. Um vírus se trata de uma guerra criada em laboratório. Então, nas trombetas serão potencializadas. Hoje, o sistema que provoca chuva em Dubai, sabia disso? Dubai é um deserto, quase não chove, então eles criaram um sistema lá que cria chuva em Dubai. Chove quando eles querem, para quando eles querem. Uma hora isso vai sair do controle e vai cair em mãos erradas, se já não está em mãos erradas, e vai trazer destruição. Então a primeira trombeta fala disso, deste fogo misturado com sangue, queimou a erva verde, fala da seca e falta de alimentos, tá bem? Queimou, toda a erva verde foi queimada. É importante nós notarmos aqui que o segundo anjo, antes de eu falar isso que eu ia falar, o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Então veja, tocou na terra, tocou no mar, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Veja que nós estamos falando aqui da perca da terça parte, tocou na terra, atingiu a terça parte, misturado com sangue, foi lançada na terra, foi queimada a sua terça parte da terra, lançou no mar, queimou a terça parte das criaturas do mar, terça parte. Então você pega tudo que existe hoje de criaturas do mar e dos rios, divide em 3, uma dessas 3 partes é a que vai ser destruída na primeira, na segunda, enfim, vai ser destruída a terça parte. Um meteoro cai no mar e mata a terça parte da vida marinha. Tem gente que já está ouvindo trombetas, né? E temendo aí que, nossa, já é o arrebatamento. Primeiro que não vai ser um toque como conhecemos de trombeta, não vai ser um tocar como este.
Segundo, que será tocado por dias, não vai ser apenas um toque, nem um momento, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então, querido, vou repetir o que eu falei na aula passada. Se você ouvir o toque da trombeta, da sétima trombeta, significa que você já ficou no arrebatamento, que você vai passar aí pela grande tribulação, pelo juízo de Deus, e vai ser triste passar por tudo isso, tá bem? Então, a sétima trombeta vai ouvir os mortos em Cristo que não ressuscitaram que não foram direto para o trono do Senhor. É um assunto meio complexo, né? Já que a nossa teologia, 100 anos nos ensinando uma coisa distorcida ou com pouca informação, então a gente precisa agora correr atrás do prejuízo. Mas eu não vou falar disso hoje, sobre os mortos, mas é importante que você saiba que vai tocar o juízo de Deus, a segunda trombeta vai tocar a terça parte do mar. A terceira trombeta tocou o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, e o nome da estrela era Absinto. E a estrela parte das águas e a terça parte das águas tornou-se amarga, e muitos homens morreram das águas porque eram amargas. Estrela com nome Absinto, um anjo vai ferir a água potável e contaminar a água de todo o planeta. Veja que até agora o juízo ainda não está voltado para o homem, somente para as coisas criadas. Quarta trombeta. Tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Sol, a terça parte vai escurecer, e a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, a terça parte de toda a galáxia que você conhece, que traz calor, proteínas, traz luz para o planeta, vai ser danificado. Amém? Então, até aqui a quarta trombeta, falando das coisas criadas. O que é importante eu falar para você também, por que a terça parte está sendo tocada? Por que não todo? Porque nós estamos falando de juízo, não estamos falando da ira de Deus. Então, o que é o juízo de Deus? Se a terça parte dos anjos caíram do céu, você lembra disso? Se foi a terça parte dos anjos que caiu do céu, a parte que eles deveriam proteger foi a parte corrompida. Então, essa parte vai sofrer no juízo, vai sofrer o juízo de Deus, porque elas foram subordinadas à falta de cuidado, ao deselo, né, daqueles que deveriam cuidar, e ao invés de zelar e de cuidar, destruíram e trouxeram caos na terça parte. Por quê? É como se Deus te desse algo para você tomar conta e de repente você se irasse com Deus, se revoltasse com Deus. Você ia pegar aquela coisa que Deus deu para você cuidar, ia tratar mal, ia se vingar naquela coisa, principalmente se fosse uma pessoa, você iria se vingar naquela pessoa, tentando atingir a pessoa que você passou a odiar, que era Deus. É só uma ilustração para você entender por que a terça parte apenas está sendo tocada. Certo? Então, mudará a atmosfera, a quarta trombeta vai mudar a atmosfera, até em consequência das outras trombetas. Terça parte vai escurecer e causar depressão nos homens, as plantas vão se secar por falta da fotossíntese. As quatro últimas trombetas ferem as coisas criadas. As três últimas trombetas ferem as coisas criadas. Então, versículo 3 vai anunciar as outras três trombetas, e os anjos anunciam 3 ais, porque serão tocadas e o juízo tocará nos homens. Tá bem? Mas essas 3 trombetas nós vamos falar numa próxima aula, e espero que você tenha sido aí mais uma vez edificado e que esta palavra possa ter trazido um ensino até aqui para você. Nós falamos até a quarta trombeta, e depois nos capítulos seguintes nós vamos estar falando das outras 3 trombetas. Deixa eu te fazer uma pergunta que muitos poderiam ter dúvida, né? Por que as trombetas tocam a terça parte de tudo, né? São perguntas que surgem muito, né? São dúvidas que surgem muito na cabeça daqueles que estudam o arrebatamento, que estudam a escatologia e o Apocalipse. Bom, então tem a ver com a queda da terça parte dos anjos, como nós já respondemos. Aquele que tinha a função de cuidar, agora são destruidores daquilo que eles deveriam cuidar. Devemos aguardar a salvação daqueles que oramos e eles resistem? Não devemos duvidar da salvação de ninguém, querido. É só você ver o exemplo de Paulo. Paulo, ninguém acreditava nele, e ele se tornou de um perseguidor
contundente, radical, se tornou um cristão exemplar. Então, não duvide da salvação de ninguém. Se você está orando, continue crendo que enquanto ele estiver vivo, enquanto houver vida, há esperança para esta pessoa. Não desista dela, porque a salvação dela pode depender da sua insistência, da sua dedicação e até da sua oração. Amém? Então, pode sim haver salvação para todos os homens. Qual a condição para ser um vencedor? Que é muito difícil nesta época de conforto. Bom, primeiro eu preciso acreditar, né? A pergunta é: qual é a condição para eu ser vencedor nesta época de conforto? Como eu falei há pouco, o mundo que nós vivemos, né, de facilidades e de liberdade, muitas vezes torna inviável a salvação, torna inviável nosso esforço em Deus. Então, muitas vezes Deus permite uma pandemia, uma perseguição, uma luta, para que a gente possa se aproximar de Deus. Então, primeiro que você tem que fazer para ser um vencedor é acreditar, tem que ter certeza: eu sou um vencedor, vou fazer parte do arrebatamento, vou fazer parte do rapto de Cristo, não vou ficar na grande tribulação. Crer, amém? Então, se eu não creio, eu vou abandonar as obras. Se eu não crer nisso, eu vou abandonar as obras e logo deixo de ser um vencedor e passo a ser apenas um seguidor, um cristão. Não vou para o inferno por causa disso, mas com certeza não vou reinar com Cristo. Amém, querido? Bom, não dá mais tempo. Vou deixar aqui uma última pergunta e responder essa última pergunta e nós estaremos abençoando você. Deus ouve a oração de quem não é crente? Olha só, ele ouve sim, mas ele não tem compromisso de responder. Se ele responder é por misericórdia, porque Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Já falei sobre isso também. Se você é de Cristo, Deus tem um compromisso com Cristo em responder às orações que chegam a Ele em nome de Jesus. Mas se você não tem um compromisso com Cristo, você não aceitou a Jesus, não segue a Deus, Ele pode responder suas orações se Ele quiser, Ele não tem compromisso de responder. Então, por isso que a Bíblia diz que Ele usa de misericórdia com quem Ele quer usar de misericórdia. Amém? Então, você tenta a sorte. Se você não é cristão, quer orar, falar com Deus, você vai orar, Deus vai te ouvir, mas Ele responde se Ele quiser. Ao contrário de quem tem Jesus na vida, que Ele tem um compromisso de atender a sua oração. Queridos, Deus te abençoe, fique com Deus, aproveite esta aula, compartilhe, divulgue, para que muitas outras pessoas possam ser grandemente abençoadas. Amém? Deus te abençoe.